Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Todo relacionamento de alguém com o Senhor se resume numa palavra: fé. A incredulidade é o pior inimigo que existe do crente e a pior ofensa que ele pode fazer ao Senhor também. Quando a gente pensa no povo hebreu que foi libertado com mão forte do Egito, com um sinal fantástico, né? Depois das pragas, veio ainda o mar se abriu. Imagina você ver o mar se abrir, não é? Sob o comando de Moisés, que levantou lá sua vara e o mar se abriu. Pensa no mar se abrindo. É como você olhar para o mar e de repente aparecerem duas grandes cataratas do Iguaçu, uma de cada lado, só que fazendo o caminho contrário, a água subindo ao invés de descer, né? Aliás, naquele filme antigo, Os 10 Mandamentos, foi isso que eles tiveram que fazer, porque não existia na época, nos anos 40 ou 50, foi um dos primeiros filmes coloridos, longa-metragem. Eles não tinham computação gráfica, como hoje faz qualquer coisa, né, na tela. Então eles filmaram uma cachoeira caindo, depois replicaram essa cachoeira, depois colocaram o fundo azul, né, onde não era para ter cachoeira, e colocaram de ponta cabeça a cachoeira. E aí apareceu então duas paredes de água movimentando assim, e o caminho no meio para o povo poder passar. Foi assim que foi feito o truque para abrir o mar. Mas lá no Egito, lá no Mar Vermelho, não foi truque não. O Senhor moveu realmente o mar, e o mar se abriu. Eu me lembro, no meu tempo de incredulidade, um dos livros que eu joguei fora era um livro bonito, que custou caro demais. Chamava-se... a Bíblia tinha razão... Alguma coisa assim, acho que era a Bíblia tinha razão, das edições Melhoramentos. Naquele tempo, livros eram publicados pelas edições Melhoramentos. E era um livro grosso, um livro bonito, capa dura. E esse livro, apesar do título, que a Bíblia tinha razão, o que eles tentavam mostrar é que a Bíblia não tinha razão. Porque todos os milagres bíblicos são explicados ali de maneira racional. Então o mar se abrir foi um terremoto que aconteceu na região não sei da onde, e abalou tudo, e aí o mar se convulsionou e tal. E todos os eventos bíblicos o cara dava uma explicação lá. Esse livro foi fazer companhia aos meus outros livros esotéricos no sexto arquivo, né, com C. Sexto com C, foi tudo pro lixo. Então, o homem realmente nunca vai acreditar no que Deus é capaz de fazer. E o problema é que nós, depois que nos convertemos, ao invés de confiarmos sem reservas em Deus, nós caímos na incredulidade. Pensa quando, depois que eles viram todos aqueles milagres, aquelas coisas fantásticas, o povo hebreu entrou no deserto, e quando Moisés mandou espias para espiar a terra, as notícias vieram desencontradas, né? Porque alguns deles disseram que a terra tinha gigantes e não seria possível invadir a terra, tomar posse da terra por causa dos gigantes, por causa das dificuldades que eram muito grandes e tal. E com isso, Deus se irou bastante contra o povo hebreu, tanto é que cerca de 600 mil encontraram suas sepulturas no deserto, porque eles não entraram na terra. Aquela viagem que devia ser de 13 dias, eu acredito, passou a ser de 40 anos, perambulando pelo deserto, até morrer toda a geração incrédula. Todos os incrédulos
que não creram que Deus poderia fazer o que prometeu, porque o Senhor falou que ia colocá-los na terra de Canaã. E aqueles que não creram nisso, por diferentes razões, o Senhor não é páreo, os gigantes estão lá, o Senhor não vai conseguir lutar contra os gigantes, o Senhor não vai conseguir nos firmar na terra. Ele não tinha exatamente essa intenção de nos colocar naquela terra, foi só um fake news aí, que ele falou que ia levar a gente para a terra prometida. Então todas as razões possíveis, imagináveis, eles devem ter apresentado para duvidar de Deus. E no entanto, Josué e Calebe confiaram em Deus e entraram na terra prometida. Eles entraram, eles confiaram, não foram incrédulos. A incredulidade reduz Deus ao nosso tamanho, faz Deus ficar do nosso tamanho, porque aí nós não cremos que Ele seja capaz de fazer algo maior do que aquilo que nós mesmos fazemos. Nós achamos que o poder do Senhor é apenas uma cópia do nosso poder, do nosso próprio poder. E aí nós então caímos na incredulidade e perdemos com isso muitas bênçãos e muitos privilégios e muitas... eu ia falar a palavra agora, me fugiu. Não é bênção, é outra coisa. Misericórdias, muitas misericórdias, que somos privados de muitas misericórdias. E o interessante é que quando você não tem muitos recursos, você precisa apelar para a fé. Você precisa confiar mais em Deus. Porque você não tem recurso, o que você vai fazer? Tem que confiar mesmo, né? Eu me lembro, acho que não tem nenhum irmão de Limeira escutando aí, né? Porque senão eu vou falar de Alto Paraíso, vou tomar uma vaia, né, de novo. Mas eu me lembro quando eu morava em Alto Paraíso, lá era uma cidade muito difícil, não tinha para você ter uma ideia, você não tinha verduras, legumes, não tinha nada lá. Vinha um caminhão uma vez por semana, parava na rua principal, carregando legumes, verdura, até abóbora. A abóbora vinha de Brasília. Dá para acreditar uma coisa dessa? Eu me lembro de uma vez que eu visitei uma cidade lá na Amazônia. Não me lembro se foi Macapá. Não lembro se foi Macapá. Tinha um rio muito grande que passa pela cidade e me levaram comer um peixe na beira do rio. Tinha um restaurante na beira do rio. Me levaram comer um peixe delicioso, né? Fui fazer palestra lá. Aí eu falei, puxa, então esse peixe vocês pegam aqui? Não. Esse peixe vem vem de Belém. De Belém e de Manaus, vem de barca. Porque aqui ninguém pesca. Pesca assim, os ribeirinhos só, né? Mas uma pesca assim para poder fornecer para os restaurantes, ninguém pescava ali. Então a mesma coisa lá, né? Ninguém plantava nem abóbora. Abóbora, se você tropeçar, cair a abóbora, quebrar e cair a semente no chão, ela nasce, não precisa nem ter terra. Pode ser piso de cimento, ela vai achar uma brechinha para nascer. Mas mesmo assim, as únicas hortas que eu vi lá quando eu morava lá em Goiás, eram hortas feitas em bacia, né? O cara pegava uma bacia, plantava uma cebolinha, punha a terra, punha a cebolinha e punha em cima do telhado do puxado da cozinha, para as galinhas não comerem a cebolinha. Era o máximo que a gente podia ver. Daí eu peguei e acabei fazendo minha horta também, né? Mas eu me lembro de uma vez, nós estávamos com muita vontade de comer ovos. Fazia tempo que a gente não comia ovos. E quem mora em região assim, sabe que galinha, quando chove muito, ela não bota, né? Ela não bota. Eu não sei porquê, acho que não tem guarda-chuva, alguma coisa assim. Então não tinha ovos, ninguém tinha ovos na cidade. E a gente com uma vontade de comer ovos, daí, vamos orar. Eu me lembro, nós estávamos orando na mesa da cozinha, nessa ocasião a gente já tinha se mudado do sítio para a cidade, né? Já estávamos morando downtown. Então a gente estava na mesa da cozinha orando,
Ah, senhor, se o senhor quiser, arruma ovos aí para a gente comer, né? Orando com a lista de compras, né? Aí bateram na porta, eu fui atender a porta, era o prefeito da cidade. O prefeito, ele morava em Formosa, ele tinha fazenda na região ali. Era o prefeito com uma cesta de ovos. Falou: "Ai, Mário, as galinhas lá na fazenda deram muitos ovos, botaram muitos ovos, eu não sei o que fazer com tudo isso. Vocês não querem aproveitar um pouco?" Nós ficamos tão surpresos e tão contentes que aquilo foi uma lição para a gente, de que o Senhor é fiel e o Senhor faz até nas pequenas coisas, Ele faz acontecer pequenas coisas para a gente confiar nele. Agora, o povo de Israel viu tantas coisas grandes e mesmo assim não confiaram e a incredulidade os levou à morte. Eu estava pensando hoje também em Abrão, né? Em Atos capítulo 7, nós temos o chamado de Abrão recontado, porque eu tentei olhar lá em Gênesis capítulo 12, onde tem a história original, e não achei nada sobre o pai de Abrão. Mas aqui em Atos capítulo 7, nós vemos no versículo 2, e ele disse, aqui quem está contando a história é Estevão, ele que está contando toda a história para os fariseus, os sacerdotes e tal. 7, versículo 1, e disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse, Estevão disse, homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, saí da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. A Mesopotâmia era tipo assim, morar em Nova York, né? Naquela época era um centro da civilização, era a Mesopotâmia, Ur dos caldeus. Inclusive muita coisa que existe hoje de leis e coisas assim, foram descobertas em tabletes na Mesopotâmia. Eles tinham uma sociedade extremamente avançada em ciências, em leis, em muitas coisas, né? em astronomia, matemática, muita coisa. Tem vídeos, tem documentários na internet que falam de como era elevado o conhecimento da Mesopotâmia. Então, quando o Senhor fala, quando Estevão conta, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, saí da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Ele não deu um GPS para Abraão, ele não deu um mapa, ele não deu um guia 4 rodas, nada. Ele só falou, sai que eu vou mostrar. Mas, Senhor, vai mostrar quando? O Senhor não precisava falar quando ia mostrar. Na hora ele iria mostrar. Mas o problema é que aqui, Abraão não seguiu exatamente aquilo que o Senhor falou. Porque no versículo 4, diz que ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Ué, mas por que fazer essa escala? O Senhor tinha falado para ele, sai e eu vou te mostrar uma terra. E ele parou em Harã. Por que ele parou em Harã? A continuação do versículo 4 nos fala, e ali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Ou seja, tinha o pai. Abraão estava levando seu pai a tiracolo. Não só seu pai, mas também levando o seu sobrinho, Ló, que vai causar muita dor de cabeça para ele. Então, quando o Senhor falou para ele sair da tua parentela, ele não saiu da parentela. Ele levou a parentela junto. Ele saiu de Ur, sim, claro, mas ele levou a parentela junto. E quando ele para lá em Harã, pelo jeito tinha algum interesse do pai dele em Harã, para que ele parasse ali e esperasse o pai morrer para depois continuar a viagem. E no versículo 5, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé,
mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, etc, etc. E quem depois lê a história lá em Gênesis, né, a história no original de Gênesis, contada por Moisés, vai ver o tanto de problemas que ele teve por ter levado o sobrinho dele. Porque Ló não era um homem de fé. Abraão era um homem de fé. Tanto é que quando os pastores de Abraão e os pastores de Ló... e além disso, a viagem de Abraão não é direta. Ele vai fazer um detour, ele vai fazer um desvio para passar pelo Egito. Por que ele vai para o Egito? Porque tinha fome na terra. Mas o Deus que deu as ordens para ele, será que não ia conseguir nem um cesto de ovos para ele no caminho? Certamente, não ia ser o prefeito de Alto Paraíso, mas de alguma outra maneira o Senhor ia prover o alimento nesse tempo de fome na terra. Mas pelo jeito a confiança, a credibilidade, a fé dele não foi suficiente. Então ele faz um detour, ele faz um desvio até o Egito. Lá no Egito ele arruma problemas por causa da mulher dele, né? Que quiseram dar em cima da mulher dele. No fim ele sai do Egito, ele sai rico do Egito. Ele sai com muita riqueza, ele e o sobrinho dele. Ou seja, valeu a pena ir para o Egito? Valeu muito a pena, ganhou muito dinheiro. E perdeu o quê? Né? Passou por uma situação extremamente constrangedora com a sua esposa, e depois ele volta e vai parar no mesmo lugar que ele tinha parado antes de ir, que era o lugar que ele tinha feito um altar e adorado o Senhor. Ele volta para adorar o Senhor nesse ponto. No Egito ele não adora o Senhor. Fora do lugar que Deus havia mandado ele ir, não tinha lugar para ele adorar. E quando ele volta, nós vamos ver daí os pastores dele e os pastores de Ló se desentendem. Então ele fala para Ló: olha, vai para o lado que você quiser, o lado que você escolheu, escolha outro lado. Então Ló deu uma olhadinha assim e falou assim: opa, olha lá as campinas de Sodoma, as campinas de Gomorra, como são bem regadas, vão ser ótimas para o meu gado. E ele vai então, Ló vai lá para Sodoma. E na cena seguinte, né, no episódio seguinte, nós vamos encontrar Ló sentado à porta da cidade de Sodoma. Por quê? Porque naquela época os juízes da cidade sentavam-se à porta da cidade para julgar as questões da cidade. Era um fórum. O fórum da cidade era o portão da cidade. Ali sentavam todos os juízes e ali as pessoas levavam as suas demandas, os seus problemas, tal, e eles julgavam. Ló, na verdade, queria ser também um juiz entre eles. E lá, quando os homens de Sodoma querem pegar os anjos que estavam hospedados na casa de Ló, e ele até oferece suas filhas virgens, né? Ele vai no fundo do poço, Ló, né? Porque queria ter vantagens nesse mundo. Aí os próprios homens de Sodoma falam assim: esse estrangeiro veio habitar aqui e quer ser juiz em tudo. Olha que tapa na cara de Ló, não é? E no fim ele vai acabar perdendo a mulher também, que vai virar uma estátua de uma coluna de sal, e depois vai dar origem a duas tribos, né? Dois povos que serão inimigos do povo de Israel. Povos esses gerados pelas suas duas filhas, que embriagaram Ló numa caverna, onde eles se esconderam, embriagaram Ló e tiveram uma relação sexual com ele, e ele gerou então dois filhos, né? Filhos dessas duas filhas. E esses seriam depois povos inimigos de... Aliás, essa semana uma mulher me mandou uma mensagem e falou assim: eu não acredito na Bíblia não, porque tem aquela passagem que Ló embriagado fez sexo com as suas filhas e ainda teve filhos com ela. Como é que pode um homem embriagado
fazer isso, como é que ele consegue, minha filha? Consegue qualquer coisa. Procura aí no seu Google, né? Procura poluição noturna. Você vai ver que o homem é capaz de ter filho até dormindo, né? Se você procurar, quanto mais embriagado. Então, tudo isso aconteceu porque Ló não era um homem de fé. Não era um homem que confiava no Senhor. Ele estava olhando para as coisas desse mundo. E, no entanto, lá em Hebreus, ele é chamado de justo Ló, que se afligia com a maldade que acontecia em Sodoma. Em Hebreus, é Deus dando a sua opinião do seu povo, das pessoas. Ali em Hebreus também você encontra aquele general, aquele comandante lá de Juízes, que se acovardou, não quis ir abater o inimigo, e se acovardou e disse que se Débora não fosse, ele também não ia. Eu só vou se for segurando na barra da sua saia, Débora. E aí Débora foi, e no final tem uma mulher que acaba cravando uma estaca na testa do inimigo e matando o inimigo. Não me peça de falar todos os nomes das pessoas agora que eu não lembro. Mas lá em Hebreus, ele é incluído como os homens de fé. Não é Débora que é incluída lá. É ele. É esse lá do tempo de Juízes que duvidou, mas mesmo assim Deus, na sua misericórdia e graça, ele tem um lugar sempre até para aqueles que duvidam, para aqueles que na fraqueza duvidam da capacidade de Deus, né? Nós encontramos... A Bíblia é um livro inteiro de pessoas falhas. É um livro inteiro de pessoas falhas. Eu tenho muita desconfiança de pessoas, de supercrentes, né? Aqueles que se acham poderosos e capazes e tal. Esses são os primeiros que caem e os primeiros que escondem as quedas também. Como os fariseus faziam, né? Você tinha os fariseus... O Senhor chama os fariseus em dois momentos diferentes de sepulturas. E num momento ele chama eles de sepulcros caiados. O que era um sepulcro caiado? Era uma sepultura, talvez com uma lápide, alguma coisa assim, e que eles pintavam de cal, de tinta cal, né, branca, e aquilo brilhava no sol, ficava maravilhoso, né, limpinho, bonitinho e tal. Então uma hora o Senhor chama eles de sepulcros caiados. Mas no outro momento o Senhor chama eles de sepulturas. Sepulturas sobre as quais os homens andam, sem perceber que estão andando sobre ossos. O que são essas sepulturas? Aquelas que estão na grama. Não tem nada marcando a sepultura. Esse era muito bem o caráter dos fariseus. Em um determinado momento, nos dois tipos de caráter, eles eram cheios de ossos, cheios de morte, não tinha nada de bom ali. Mas num tipo eles eram muito orgulhosos do que eles eram, de si mesmos, né? Mas o outro tipo era sepultura escondida no meio do capim, porque não queriam que vissem que eles eram meros ossos sepultados ali. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.